Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui, dando continuidade ao curso de NR12, dispositivo de parada de emergência. Nosso assunto é esse agora, iniciando o vídeo número 13. Então, dispositivo de parada de emergência. Foi citado o único slide, o que é abordado dentro do sistema de segurança. Então está ali observando que faz parte do sistema de segurança, mas tem o item específico, que é o 12.6, e seus subitens, tratando do dispositivo de parada de emergência. Então, o dispositivo de parada de emergência é muito importante, tem nas máquinas, precisa estar funcionando adequadamente. Então, vamos lá. As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, depende do tamanho da máquina, das dimensões que ela possui, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latente existente. Um exemplo, uma empresa que eu prestei serviço, fazia suspensão de automóveis, usava prensas de quase 20 toneladas. Tinham menores também, mas uma das maiores era essas, que ocupavam uma área muito grande. E ali tinha que 30, 40 ou até 50 em alguns casos, botoeiras de emergência, dispositivo de parada de emergência no perímetro todo da máquina, em diversas áreas, pontos da máquina, nessa prensa. Então as máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes existentes. É o dispositivo de parada de emergência, como vocês estão vendo. Um exemplo. Os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados por dispositivo de partida ou acionamento. Então, a gente já viu isso anteriormente. Então, no quadro, tem que ter toda a informação, todas as botoeiras, cada um de acordo para atender um requisito da NR12. E foi estruturado também, complementado por itens da NR10. Exclui-se da obrigação do subitem anterior as máquinas autopropelidas, aquelas que tem, como nós falamos no começo, lá na segundo módulo, falando sobre a capacitação. Então, ali você vai ver sobre as definições para máquinas autopropelidas, tratores, equipamentos diversos que são utilizados na construção civil e também no agronegócio. As máquinas e equipamentos nas quais o dispositivo de parada de emergência não possibilita a resolução dos riscos, logicamente. Você tem o freio, o sistema de frenagem dentro do próprio equipamento em si. Significado de autopropelidas, que se desloca através de um meio próprio de propulsão. Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelos operadores em seus postos de trabalho. Isso já implica também nos princípios da ergonomia. Então tem que estar dentro do seu campo visual, de uma maneira, seu campo visual, no sentido visual e no sentido ergonômico também, de você acessar e acionar com facilidade. Se a pessoa tiver que trepar em algum lugar para acionar ou se agachar para acionar, já perde até um pouco o sentido da emergência, do papel de um dispositivo de parada de emergência. Então tem que estar no local de fácil acesso, fácil visualização também. São duas coisas diferentes. Ali está no nosso campo visual, mas não está tão fácil o acesso. Os dispositivos de parada de emergência devem ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as condições de operação previstas, bem como as influências do meio. Ser usado como medida auxiliar, não podendo ser alternativa à medida adequada de proteção ou a sistemas automáticos de segurança. Então ele é auxiliar, como o nome já diz, é uma emergência. Se o teu sistema falhou, você criou uma série de barreiras de segurança. Isso por uma razão qualquer, deu algum problema, ou deixou de fazer o papel, ou alguém conseguiu burlar, você tem a emergência. Possui acionadores projetados para fácil atuação do operador ou outros que possam necessitar de sua utilização. Então,
um dispositivo de parada de emergência ele tem que atuar em milésimo de segundo, no máximo segundo. Prevalecer sobre todos os outros comandos. Claro, com certeza. Então ele tem que ter esse papel de prevalecer. E nós estaremos mostrando a vocês na parte de apreciação de risco sobre isso. Provocar a parada da operação ou processo perigoso em período de tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares. Ter a função disponível e operacional a qualquer tempo, independente do modo de operação. A função parada de emergência não deve prejudicar a eficiência do sistema de segurança ou dispositivo com funções relacionadas à segurança. Então, no projeto tem que ter bem claro quais os equipamentos que vão ser utilizados e não criar um prejuízo ou eficiência nos outros comandos. Prejudicar qualquer meio projetado para resgatar pessoas acidentadas. E também não pode gerar riscos adicionais. O acionamento do dispositivo de parada de emergência deve também resultar na retenção do acionador, de tal forma que, quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado. O desacionamento deve ser possível apenas como resultado de uma ação manual, intencionada sobre o acionador, por meio de manobra apropriada. Essas informações têm que se tirar de dentro do manual e colocar no procedimento de trabalho, procedimento de segurança. Quando usado acionadores do tipo cabo, deve-se utilizar chaves de parada de emergência que trabalhem tracionadas, de modo a cessarem automaticamente as funções perigosas da máquina, em caso de ruptura ou afrouxamento dos cabos. Então está aqui, ó, tem um exemplo, pode acontecer um afrouxamento dos cabos. Por conta disso, é necessário se testar as botoeiras de emergência. Tive uma experiência sobre isso, numa empresa, fazendo um trabalho de NR12, aí fomos fazer o teste na botoeira de emergência, a botoeira bonita lá, uma aparência ótima, mas quando acionou a botoeira, a máquina simplesmente não parou. Quando foi ver, ela estava simplesmente com a fiação solta. Então não funcionou. Isso pode ter sido intencional, isso pode ter sido porque está interferindo, né, como nós vimos nos slides anteriores, interferindo em outro sistema de segurança da máquina. Provavelmente uma botoeira que não tinha as devidas certificações, os padrões baseados em normas, sua confecção, comprou aí num lugar que não forneceu dessa maneira adequada e com isso não atendeu os requisitos. Desconsiderar o deslocamento e a força aplicada nos acionadores, necessários para a atuação da chave de parada de emergência. Considerar o deslocamento. Obedecer a distância máxima entre as chaves de parada de emergência recomendada pelo fabricante. Esse item anterior foi considerar o deslocamento e a força aplicada. Então você acionou, você sentiu que você acionou, você deu para ver que você acionou. As chaves de parada de emergência devem ser localizadas de tal forma que todo o cabo de acionamento seja visível a partir da posição de desacionamento da parada da emergência. Se não for possível o cumprimento da exigência do item anterior, deve-se garantir que, após a atuação e antes do desacionamento, a máquina ou equipamento seja inspecionada em toda a sua extensão do cabo. A parada de emergência deve exigir rearme ou reset manual e ser realizado somente após a correção do evento que motivou o acionamento da parada de emergência. É preciso se fazer o trabalho de manutenção da preventiva, saber por que teve o problema e foi acionado a parada de emergência. A localização dos acionadores de rearme deve permitir uma visualização completa da área protegida pelo cabo. Finalizamos aqui, pessoal,
Vídeo 13, relacionado a acionamento de botoeiras, né? Acionamento de emergência, botoeiras de emergência, sistema de emergência. É o vídeo 13. Se tiver dúvidas, fale conosco. Isso tudo que nós estamos falando, correndo com vocês, é para conhecer a norma, mas boa parte do assunto vai ser baseada na apreciação de riscos e ao mesmo em compreendendo bem as zonas de perigo, como fazer as escolhas dos níveis de categoria de segurança para cada um desses locais, né, essas zonas perigosas da máquina ou equipamentos. O projeto precisa estar muito atento a esses detalhes todos. É necessário ter uma equipe multidisciplinar, engenheiros de segurança, pessoas que conhecem a máquina, pessoas técnicos de segurança, operadores. Isso no caso de você ter uma máquina já instalada que vai implantar segurança. No caso do projeto, não seria, com concepção de uma máquina nova, não seria diferente. É bem verdade, vale ressaltar e relembrar que é para efeito de exportar máquinas para países que não têm NR12, essa exigência não existe. Agora, para ser usado no Parque Industrial Brasileiro, é necessário se atender os requisitos da 12. Tudo bem até aí? Se tiver dúvida, nos encaminhe suas dúvidas, estaremos prontos para tirar as dúvidas. Boa sorte, bons estudos. Até a próxima.